Qualidade de vida no ar, a partir de agora, com o cirurgião dentista Dr. Giovanni Pedruzzi, com muitos casos pra gente, né, doutor? Muito obrigado pela oportunidade de estar no programa de novo, Rose. Saúde em primeiro lugar, né, doutor? Isso mesmo. Para chegarmos a esse sorrisão, então, nosso primeiro caso. Isso, Rose, a gente vai falar de bruxismo, né? Esse caso, a paciente tinha um desgaste, principalmente em 2 dentes da frente, e nós fizemos facetas de cerômero, que são feitas em uma consulta apenas. É um tratamento assim moderno, é um custo-benefício excelente e que devolve a anatomia do dente desgastado, né, pelo bruxismo. É um caso assim bem rápido, né? Tem casos que a gente consegue resolver numa consulta só. E o bruxismo, doutor, ele atinge todos os dentes, pelo que eu vejo, porque aqui atingiu os dentes da frente. E eu pensei que o desgaste, nos casos de bruxismo, atingisse mais os dentes de trás. Pois é que existe o bruxismo cêntrico, que é aquele que a gente pressiona os dentes, digamos, reto, né? Que aí desgasta mais os dentes posteriores. E o bruxismo excêntrico, quando a gente faz movimentos para frente, para os lados, e aí desgasta mais os dentes da frente, como é o caso dessa paciente. Então pode haver desgastes em todos os dentes, né? Geralmente, atualmente na verdade, pode ter todos os tipos, porque a gente vive uma correria, a ansiedade, o estresse, né, das pessoas. A gente tem visto digamos assim, um surto de bruxismo, tem muita gente fazendo. Exatamente. Então a gente tem tido uma demanda grande de reconstruir os dentes por causa desse problema. Então é muito importante que a pessoa proteja, né, os dentes antes de acontecer isso. Ao menor sinal de bruxismo, já procurar um dentista para fazer um dispositivo, uma placa articular, que vai proteger os dentes e também tratar o bruxismo. E tem idade para ter bruxismo? Não tem idade. Tem crianças pequenas, né, de menos de 5 anos fazendo bruxismo. Então é um problema que atinge todas as pessoas e geralmente é ligado à ansiedade ou ao estresse. Meus pais então têm que ficar bem atentos. Exatamente, até porque ele evolui para vários problemas. A gente vai mostrar alguns casos assim, tem problemas de dores de cabeça, de problemas na articulação, começa a ter aquele barulho de areia na articulação ou de estalos. Tem a questão do zumbido no ouvido, enfim, uma infinidade de problemas que o bruxismo traz. Existe também um tratamento moderno hoje com o Botox para o bruxismo, que a gente aplica no músculo masseter em 3 pontos de cada lado e a gente vai reduzir a força do bruxismo, porque o Botox neutraliza o músculo. Então se a gente aplicar no masseter, vai fazer com que a pessoa faça um bruxismo muito mais fraco do que fazia anteriormente. É uma solução, ameniza. Principalmente num problema mais agressivo, assim, né? Então, esse caso, a gente tem a vista do antes e depois, e repara que ela tinha um desgaste severo em vários dentes, né? Principalmente da frente, então ela fazia um bruxismo excêntrico. E aí a gente fez a chamada plastia dental, que é um tratamento que a gente harmoniza o formato do dente com um disquinho de diamante. É um tratamento bem simples, bem rápido. Esse é o dente dela mesmo? É o dente dela. Os únicos 2 que não são dela são os 2 centrais. A gente fez os 2 dentes da frente de porcelana e os outros todos são plastia dental. Então tu vê que o sorriso parece que a gente fez todos os dentes, né? Resultado incrível. E é um custo-benefício também excelente, porque não envolve prótese, a não ser naqueles 2 centrais. Os outros todos parece que foi feito prótese, mas foi apenas uma harmonização com um disquinho de diamante, que a gente dá o formato do dente parecendo que ele não tem mais desgaste. E esse resultado ela consegue manter, doutor? Consegue manter, mas aí, claro, usando uma proteção. Ela tem que controlar o bruxismo. Com certeza, porque senão ela vai novamente provocar os desgastes, né? Então ela precisa usar a placa toda vez que for dormir, né? Em qualquer atividade assim, de sono, ela pode estar fazendo bruxismo. Então, durante o dia a pessoa consegue se policiar para não ficar pressionando os dentes, e durante a noite precisa da proteção da placa, que ajuda a tratar também, não apenas proteger, mas ela leva a mandíbula para uma posição de repouso, onde relaxa a musculatura e, consequentemente, a pessoa vai diminuir bastante a atividade do bruxismo. Traz conforto, né? E ameniza essa dor de cabeça, todas essas dores, desconfortos que o doutor citou anteriormente. Quem acostuma a usar a placa acaba não conseguindo mais viver sem ela, porque realmente ela traz, como tu disse, um conforto, né? Ela deixa a mandíbula na posição de repouso e relaxa toda a musculatura, e a musculatura é toda interligada. Então, às vezes, problemas que a pessoa tem dores nas costas e outros lugares do corpo também se soluciona com o uso da placa articular.
aquele ditado, a saúde começa pela boca, é muito real, né? Nunca pensei que até uma dor nas costas pudesse ser proveniente disso. Até em outros lugares, pernas, mãos e outras, a gente já viu várias situações impressionantes. São dores reflexas. Exato. A causa original é o bruxismo, porque a musculatura é toda interligada. Nossa, que interessante. É bem interessante mesmo. Então, esse caso, né, a vista final, parece que o sorriso está todo novo, né? E quando né, doutor? E a gente fez os dois da frente apenas de porcelana e o resto com a plastia dental. Nossa, muito bacana. Esse caso, embora a resolução não esteja tão boa, eu quis mostrar porque as pessoas às vezes perguntam como é que fica o provisório, né? Quando a gente faz um caso estético com facetas. Esse é o provisório, aqui é a vista do antes e depois. Na segunda consulta, quando a gente instalou o provisório, já fica com o sorriso novo, o sorriso estético, o sorriso bonito, já sendo um esboço daquilo que vai ser o definitivo, que vai ser melhor acabado, vai ter uma lisura maior, vai ter uma translucidez maior, mas já dá uma vida nova para o sorriso. Já é o resultado, né? A gente já quer ficar agarrado com o provisório, né, doutor? Isso. E eu coloquei também para mostrar um caso de bruxismo, né? Tu vê que os dentes dela já quase não aparecem, uma paciente muito jovem e que já está com um desgaste acentuado do bruxismo. Mas como o bruxismo faz um estrago grande, né? Muito grande mesmo. Tem casos que chega a ficar 1/3 do dente só, o resto a pessoa destrói com o bruxismo. É impressionante. Mas tem solução então, né? Tem solução. Muita. Aqui já é um caso mais evoluído, onde teve outros problemas além do desgaste, né? A questão de dentes com canal tratado, restaurações que precisavam trocar. E a gente fez então o cobrimento com porcelanas. É um tratamento extremamente definitivo, as porcelanas elas não desgastam, não alteram mais. É um tratamento estético e também funcional, porque dá toda a capacidade mastigatória. A pessoa pode morder sem ter nenhum receio, não tem perigo de quebrar, de nada disso. Então é um tratamento que muda bastante o sorriso e dá, além da autoestima, a força mastigatória e tira todo o receio, né, da pessoa morder na frente de novo. Vida normal, né, doutor? Como a gente costuma dizer, né? Pode mastigar, comer aquele churrasquinho. Como qualquer pessoa que tem dente natural. Comum. Melhor até, né? Tem vantagens, né? No programa. E aí, para finalizar, esse baita sorriso e esse caso, doutor? Esse caso, ele usava uma prótese móvel, né? Ele tinha perdido os 4 dentes da frente. Veja que a gente está colocando uma evolução, né? Com problemas cada vez mais complexos. Então aqui a gente já tinha ausência de 4 dentes, né? Como a gente pode ver quando ele tira a prótese móvel, né? Fica sem os dentes. E aí uma prótese fixa com porcelana, né? Com implantes, que é o tratamento, um dos mais modernos e que mais evoluiu na odontologia, né? Foi uma revolução na odontologia. Então a gente consegue devolver um sorriso fixo para um paciente que perdeu os seus dentes, né? Sem precisar desgastar os dentes vizinhos, porque o implante ele é como se fosse uma raiz de um dente natural. Então a gente consegue dar todas essas características de um sorriso natural e fixo novamente para o paciente. Lembrando que infelizmente essa é a realidade ainda hoje de muitas pessoas e que não sabem que a odontologia evoluiu muito e que esse resultado é possível em muito pouco tempo. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente usa a carga imediata, né, que é aquela técnica que a gente coloca o implante e já faz a moldagem, já faz o dente sem esperar o período de osso-integração. Às vezes a gente faz em menos de uma semana já o dente definitivo. Então evoluiu muito, né? Muito. E a odontologia não tem mais aquela história de dor e todo o histórico que a gente sempre gosta de ressaltar aqui no programa, né? Hoje agora é tudo bem fácil, indolor, não é? E com resultados que fazem toda a diferença no dia a dia do paciente. Sem dúvida. Esse também é um caso que o paciente tinha desgastado os dentes e usava próteses móveis. Então a gente fez a prótese fixa em cima e embaixo, a de baixo com carga imediata, a de cima com a técnica convencional, porque tinha um osso mais poroso. Mas aí o resultado estético agora é muito maior e ele tem um sorriso fixo. Ele pode mastigar qualquer alimento que antes não conseguia mais com as próteses móveis, né? As próteses móveis diminuem muito a capacidade mastigatória, principalmente quem usa uma dentadura inferior. Aí é uma situação muito difícil mesmo. E também toda aquela questão de sabor dos alimentos, né? Que a gente às vezes não leva em consideração, né? Isso, porque de qualidade a prótese, de vida mesmo. Exato, porque a prótese superior, ela ocupa o céu da boca, tem aquele acrílico que atrapalha bastante a gente sentir o sabor do alimento, o calor do alimento, né? Tira todas as propriedades. Então a pessoa acaba perdendo até o prazer, né? A alimentação é um prazer que o ser humano tem. Então a gente devolve toda essa qualidade de vida, né, para a pessoa.
Esse sorriso está ligado realmente à saúde, ao bem-estar. A gente dá aquele up, né? Devolve tudo isso e muito mais, né, doutor? Exatamente. Aqui é a parte de baixo, né, a parte inferior, onde a gente substitui a dentadura por uma prótese fixa com implantes. Completamente restaurado. Exatamente. Esse caso daí, voltando para a parte de estética, né, Rose, facetas de porcelana, onde a gente reconfigurou o sorriso, né, deu um sorriso mais jovem, mais branco, mais harmônico, né? Mudou o rosto. Né? Exatamente, até mesmo aquelas falhas que ele mostrava aqui no lado esquerdo, que é a parte inicial do tratamento, né, como ele chegou aqui, e a parte final do lado direito. Então, veja essas falhas, esses apinhamentos, esses dentes tortinhos, né, que tinham vários problemas, a gente corrigiu tudo com as facetas de porcelana. Ficou perfeito. E isso não altera mais, Rose, é um tratamento bem definitivo. Essas porcelanas elas não sofrem nenhuma degradação, nenhuma alteração durante os anos que passam. Né? O dente da gente sofre alteração, a porcelana não. Não sofre. Está resolvido. Exatamente. Tratamento bem definitivo. Bárbaro então, doutor. Muitos casos, soluções para a gente ter esse sorriso perfeito, basta a gente investir na gente, na saúde, que é o que vem em primeiro lugar, né, doutor? Com certeza, Rosé, é o melhor investimento. Invariavelmente é o que os pacientes relatam, né? Após fazer um trabalho como esse, todos falam que foi digamos assim, um dos melhores investimentos que a pessoa fez, porque muda diversos aspectos da vida, né? E o sorriso ele é fundamental para tudo, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, para ter a função mastigatória e tudo mais. É transformador, então aproveite e transforme-se você também. Obrigada, doutor, pelas dicas de hoje, pelos casos que nós amamos. Valeu! Eu que agradeço.